Embora sendo Deus, ele não se agarrou a isso como sendo algo de valor. Antes se esvaziou, assumindo a forma de servo e tendo uma morte profética, morte de cruz. Filipenses 2, do 5 ao 11. Devemos entender que Jesus teve uma humanidade tão efetiva quanto a sua santidade, a sua deidade, mas sem pecado. Isto nos remete ao fato de que é possível ser santo e viver o padrão de santidade que Deus deseja para cada filho seu. É importante dizer que Jesus, embora sendo homem, ele nunca pecou. No entanto, ele viveu, experimentou tudo que um ser humano experimenta. Sentiu frio, sentiu calor, sentiu fome, sentiu desprezo, sentiu rejeição, sentiu solidão. Ele teve todos os sentimentos que o ser humano comum sente e ele experimentou todos eles, né? Então, é importante dizer que, assim como Jesus se fez homem, não é pecado ser homem, né? Não é errado ser homem. Como homem, vai ter momentos, por exemplo, que você vai chegar a um cansaço. E o cansado precisa fazer o quê? Dormir, né? Então, Jesus, quando estava cansado, ele dormia. Às vezes no barco, às vezes no deserto. Então, não tem nada de errado em ser homem, né? Como diz o apóstolo Luiz Hermínio, pecado é querer ser Deus diante do homem, né? Então, assim como Jesus se fez homem, não tem nada de errado de ser homem. Agora, o detalhe é que ele, sendo homem, ele conseguiu ser santo até o fim. E ele deixou um exemplo, que assim como ele foi santo, nós também podemos ser santos como ele é santo. Ok? Agora, a verdade é que nós, muitas vezes, acabamos falhando, né? Ele nunca falhou. As obras de Jesus Cristo. Quando falamos da obra de Jesus Cristo, precisamos observar dois aspectos. O primeiro diz respeito ao ato de redenção propriamente dito. O que é redenção? Redenção, ou redimir, é adquirir de novo. Redimir é adquirir de novo. Por que adquirir de novo? Porque quando Deus nos criou, nós automaticamente, só pelo fato de ter sido criados por Deus, nós já pertencemos a Ele, né? A Bíblia diz no Salmo 24 que do Senhor é a terra, o mundo e tudo que nele há. Então nós já éramos de Deus, porque Deus nos criou. Só que a partir do momento que entrou o pecado faz o que? A Bíblia diz em Isaías 59, 2, que o pecado, as nossas iniquidades fazem separação de nós e de Deus. Então o pecado, ele não somente nos separa de Deus, como ele dá uma legalidade, uma autorização para que o inimigo agora, Satanás, ele tenha acesso à nossa vida. E Satanás vem para roubar, matar e destruir. Então, se eu tenho uma vida de pecado, não conhecendo a palavra de Deus e não há arrependimento, eu estou dando legalidade para Satanás agora me governar. E é o que acontece com os filhos das trevas, aqueles que não conhecem a Jesus, aqueles que estão no mundo. Muitos são literalmente guiados pelo príncipe deste mundo, né? Pelo inimigo. Por quê? Porque o Espírito Santo não está neles. Então, quem é que governa essas pessoas, né? Então, agora, se eu que conheço a palavra, eu volto a pecar, mesmo conhecendo a palavra, e não há um arrependimento, eu estou dando autorização para o inimigo ter acesso à minha vida, né? E o que acontece? Quando Jesus morreu lá na cruz, ele pagou o preço da dívida que havia entre nós para com Deus. Então, quando ele pagou o preço, ele nos redimiu. Ele nos comprou com o seu próprio sangue e nos adquiriu novamente para Deus. Então, eu costumo sempre dizer, nós pertencemos a Deus de duas formas, pela criação e pela redenção. Então, nós somos duplamente posse de Deus, né? Então, o inimigo ele até quer ter domínio sobre nós, né? Mas
ele não vai ter esse acesso novamente, ao menos que a gente volte a pecar. Né? Então Jesus nos redimiu, ou seja, ele nos adquiriu novamente para Deus através do seu sangue. Esse é o primeiro aspecto da obra de Jesus Cristo. E o outro aspecto fala do que esse ato representa para nós. Neste momento, nos deteremos apenas ao primeiro aspecto, o aspecto da redenção. O texto que melhor relata a atitude redentora de Jesus está escrito na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, do 5 ao 11. Nesse texto vemos um roteiro de vitória contendo 4 passos que levaram Jesus do sofrimento à glória. Esse texto a gente vai ler, tá bom? Então, Filipenses 2, do 5 ao 11. Filipenses 2, do 5 ao 11. Só uma breve explicaçãozinha, né, de eu ter cancelado a nossa aula semana passada. Eu ganhei de presente da empresa que eu represento uma diária no hotel e um que ia ter da empresa, que tem uma convenção que começa na sexta e vai até sábado. Mas como eu ganhei esse presente, eu tinha que estar lá na quinta já. Então, por isso que a gente tomou essa decisão. No entanto, mesmo que tenha uma segunda situação como essa, eu quero me comprometer com vocês que até o final do ano a gente não vai mais parar, né? Só no caso de uma infelicidade, né? Uma doença, alguma coisa nesse sentido, tá? Porque realmente a gente precisa avançar. Filipenses 2, do 5 ao 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então vamos lá, as obras de Jesus Cristo. A gente falou que vai ficar preso aqui ao aspecto da redenção. Né? Para Jesus nos redimir, para Jesus nos resgatar e nos comprar novamente para Deus com o seu precioso sangue, primeira coisa, ele precisou assumir a forma de homem. A gente já aprendeu sobre isso, né? E ele subsistiu em forma de Deus. Subsistiu em forma de Deus. Filipenses 2, do 5 ao 6, né? Essa passagem que diz que ele, sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ou seja, ele era Deus, mas como a gente já falou, ele não usou esse poder que ele tinha disponível. Ele se comportou como homem, na maior parte do tempo. Né? Ele não usou dessa identidade de Deus para, humilhar pessoas. Ô, camarada, quem tu tá achando que tu é aí? Tá querendo me humilhar? Eu sou Deus, cara. Te cuida aí. Eu posso mandar vir um raio do céu aqui, te consumir aqui agora, né? Em nenhum momento ele usou, né, esse poder que ele tinha como Deus. Ele se comportava como homem. Então, ele se esvaziou, né? Essa passagem mostra que Jesus, embora sendo Deus, não se agarrou a isso como algo que o impedisse de cumprir a vontade de seu Pai. É uma loucura, né? Se a gente parar para pensar, não sei quem aqui já fez isso, mas quem aqui de vocês já parou para pensar que o próprio Deus, o Criador dos céus e da terra, o dono de todo o universo, na pessoa do Filho, ele vem até esse mundo se comportar como um ser humano normal, como qualquer um outro, e permitir ser humilhado, massacrado, pisado, rejeitado. Consegue entrar na tua mente o próprio Deus
Se submeter a um negócio desse, é que ele precisava, né? E eu peço alguma coisa para Deus, ele não me dá, eu fico chateada com Deus. Eu acho que eu tenho direito de ouvir. Né? Então, é uma loucura se a gente for parar. Por isso que a Bíblia diz, né, que aprove a Deus salvar a humanidade com a loucura da pregação do Evangelho. Porque é uma loucura. Parar para entender que, pensar que o Criador do universo, né, porque a Bíblia diz que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo foi criado por Jesus e para Jesus. Aí, o cara que é dono de tudo, inclusive ele era o dono daquele jumentinho lá que ele pediu para os discípulos pegar para entrar em Jerusalém, né? O jumentinho era dele, né? Ó, vai lá, manda pegar lá daquela rua lá, naquele endereço, tem um jumentinho lá, diz que eu mandei buscar. Mas como assim? Ele era o dono, ele era dono de tudo. Né? Só que o cara que é dono de tudo decide se humilhar, né? É nesse nível, né? Então, por isso que Jesus realmente não tem, né? Ele é o modelo máximo a ser seguido, é o maior exemplo de liderança, é o maior exemplo de tudo que o mundo já viu, né? É o nosso Messias, o único Messias, né? Vamos botar um abre aspas, fecha aspas. Ele é o nosso Messias e o nosso único Messias, né? Porque nós não precisamos de novos deuses, né? Já temos um. Então, ao contrário do que se possa imaginar, esse texto não fala de alguém que deixou de ser Deus, mas sim de alguém que, sendo Deus, não usou essa prerrogativa para cumprir seu ministério, a redenção da humanidade. Conforme João 1, do 1 ao 2, João 5, 18 e Hebreus 13, 8. Então, para cumprir o seu propósito, Jesus não precisou usar o seu poder de Deus, a sua autoridade de Deus. Ele, pelo contrário, né? Ele subsistiu em forma de Deus, mas como a gente vai ver na sequência, tomou a forma de servo. 3.2, tomou a forma de servo. Mas assim mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então, quando a palavra fala do esvaziamento de Jesus, não se refere à ausência de sua glória, mas sim à sua limitação na condição humana. Jesus, enquanto Deus, não caberia com todo o seu poder a plenitude dentro do homem, do limitado homem. Então ele decidiu tornar-se servo e decidiu fazer isso de uma forma que qualquer pessoa entenderia, cumprir os princípios de sua palavra a fim de que recebesse os resultados dessa escolha. Então, embora sendo Deus, ele decidiu agir como servo, se comportar como servo, viver como servo. E ele mesmo ensinou, né, que no reino dele, quem quisesse ser grande, teria que ser como servo. Né? E quem quiser ser o maior, então, seja servo de todos. Ele também humilhou-se a si mesmo, né, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus poderia usufruir os seus privilégios, pois, sendo Deus, ele tinha prerrogativas para isso. Quando se tornou homem, ele decidiu viver as limitações dessa natureza. Ao ser crucificado, ele foi completamente exposto, ele ficou nu, o que para um judeu era uma grande ofensa. Tudo isso com o objetivo de cumprir o propósito de Deus para a humanidade. Jesus levou às últimas consequências a sua obediência a seu Pai. Ele mostrou que todos aqueles que são obedientes recebem um galardão segundo a sua obediência. Então, Jesus é o maior exemplo de obediência. 3.4. Ele foi exaltado soberanamente. Quando Jesus decidiu cumprir os desafios dessa tarefa, de morrer em nosso lugar, né? Ele estava consciente de que isto também lhe traria um grande privilégio.
Todas as vezes que uma semente é plantada, em morrendo, dá fruto. Foi o próprio Jesus que disse, né? Se um grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, mas se morrer, dá muito fruto. João 12, 24. Então, assim como a semente, para poder dar fruto, ela precisa morrer na terra, Jesus também, para poder produzir muitos frutos, inclusive nós que estamos aqui hoje à noite, ele precisou ser esmagado, literalmente, né? Devemos perceber que Jesus sabia exatamente o que representava uma morte terrível, pois na mesma intensidade da morte que o diabo queria levar Jesus a experimentar, Deus preparou uma exaltação sem precedentes. Jesus sabia, como filho conhecedor de seu Pai, que ninguém jamais superou a Deus na arte de dar. Como Deus Supremo, ele concedeu a Jesus a máxima exaltação, que é compatível com o máximo sacrifício. Então, lembra daquele versículo que diz, né, que aquele que é humilhado será exaltado, né, ou aquele que muito se humilha será exaltado, ou um outro provérbio que diz, né, que a humildade precede a honra. Na verdade, ninguém não tem como produzir humildade sem humilhação. Então, a humildade ela é fruto de humilhação. Quando você se humilha diante de Deus, você está se tornando humilde. Mas Deus também permite situações onde de humilhação na nossa vida. Foi o caso de Jesus, né? Existe humilhação maior do que o Filho de Deus ser crucificado nu, né? Então, só que todas as vezes que há atitudes de humildade, onde eu me humilho e sou humilhado, a humildade, a humilhação, ela vai preceder a honra. Então, quem está sendo humilhado agora pode ter certeza que ali na frente vai vir a honra, né? Porque a humildade precede a honra. Assim como a altivez de espírito, que é o orgulho, que é o oposto da humildade, precede a queda. Então, ninguém quer ser humilhado. Ninguém gosta de se humilhar, né? Mas se eu sonho, quero, espero receber honra da parte de Deus, não existe outro caminho, né? Eu tenho que ter atitudes de humildade. E para isso é só olhar o exemplo de Jesus. Por que Deus deu a ele um nome sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho que está no céu e na terra, né? Porque ninguém se humilhou como ele. Ninguém foi humilhado como ele. Então, muitas vezes as pessoas querem honra, né? As pessoas querem glória, querem exaltação, mas ninguém quer pagar preço. Essa semana eu escrevi um artigo no meu Instagram, acho que foi ontem, eu escrevi, ontem, eu escrevi um artigo sobre zona de conforto, né? Muita gente quer honra, quer glória, quer, vamos dizer assim, as bênçãos do Evangelho, que o Evangelho que Jesus conquistou para nós na cruz, né? Mas não quer sair da sua zona de conforto, não quer pagar preço, não quer permitir muitas vezes, né, a segunda milha, um tapa numa face, oferece a outra, né, obriga a caminhar uma milha, vai duas, pega a capa, dá a túnica. Então o Evangelho ele é desafiador, ele nos leva a atitudes de morte, né? O meu eu, muitas vezes tem que morrer, para sair o egoísmo, para sair a carne, para sair a natureza caída de Adão. E quando eu permito Deus humilhar essa carne, humilhar essa natureza de Adão, a honra, ela é uma consequência. Eu não preciso ficar catando honra, não preciso ficar pedindo honra, buscando honra. Por que ninguém fala do meu nome? Por que não me dá uma oportunidade? Isso acontece naturalmente. E se não aconteceu, é porque não é o tempo. Né? Todas as coisas têm um tempo, né, Maria? A pregação da Maria vai longe. Eu também preguei sobre Eclesiastes 3 também. Esses tempos aí eu preguei. Então, vou abrir um parênteses aqui, né? Eu conversei com uma autoridade espiritual que a pessoa literalmente disse para mim que crente não pode ficar triste. Crente não pode. Ele simplesmente falou com todas as letras. Crente não pode ficar triste. Ela ainda usou o texto de Filipenses, né? Alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos, né?
E diga-se de passagem, tem 14 vezes a expressão alegrai-vos ou regozijai-vos na carta de Filipenses. Mas eu só fiz uma pergunta. Não, eu concordo, tudo bem, nós não podemos andar tristes, né? Mas quando a Bíblia diz que há um tempo de chorar, e aí? Ah, não, esse tempo realmente existe. É bíblico? Então, na verdade, não é bem assim, né? Você está vivendo um tempo de luto, como que eu vou sorrir? Jesus disse, chorai com os que choram. Então, tem momento de chorar e tem momento de rir. Nós somos seres humanos e, às vezes, ainda existem nos dias de hoje líderes espirituais querendo nos levar a se comportar como deuses. E isso não existe. Não existe. Claro que um cristão, ele não pode estar por aí chorando pelos cantos o tempo todo, né? Se ele crê num Deus Todo-Poderoso que cuida dele, que guarda ele, que protege, que abençoa, que livra do mal, eu não posso estar o tempo todo chorando por aí. Mas se eu estiver vivendo um período de luto, eu vou ter que encarar esse processo. É um processo. O pai do menino. Oi? Aquele pai do menino de Blumenau ontem. Pois é. Na educação, ele vive um outro, mas ele disse que tipo assim, perdoa e que pediu Deus na entrevista força para poder superar essa e vai ficar com a memória do menino. Não é porque é uma coisa que deu uma como. Não, ali a entrevista dele ali, falhou, porque tipo assim. Perdoar depois de um tempo, né? Porque a gente acaba talvez perdoando, né? Sendo cristão, a gente entende esse conceito, mas tipo, não instantaneamente. Primeiro tu vai passar o teu luto, tu vai sofrer. Não, mas ele sabe. É que, na verdade, provavelmente esse homem, ele entendeu, já aprendeu que o perdão, ele é uma decisão. Então não envolve sentimento. Eu decido perdoar. Agora, a cura da alma, isso não acontece instantaneamente. Uma coisa é tu falar da boca para fora. Não, já está perdoado. Você decidiu perdoar, ele decidiu estar perdoado. Agora, a cura dos sentimentos, das emoções, isso é processual. Isso pode levar 1 ano, pode levar 2, pode levar 3. O processo, no caso, assim, tipo, uma coisa que não vai conseguir, mas tipo assim, só a atitude dele... Vai acelerar o processo. Assim, de libertar, né, já desprender daquilo ali, tipo, uma parte, né, já... Porque pior quando fica aquela remanda aí. Mas aquilo ali é poucos, porque o cara perdeu pela lógica, uma situação como essa leva a revolta, sentimento de vingança, né? Fazer justiça com as próprias mãos. Né? O luto tem 7 estágios, né? Tipo assim, 7 estágios. Ele é cristão, no caso, né? Ele falou que na entrevista ele fala. Porque se eu acredito num Deus que perdoa, tem, né? Assim, mas muitas vezes gera revolta contra Deus. Tu perdeu um filho, né? Tipo assim, ele fala, tipo assim, que... A gente conversou em casa, mas olha o quanto, tipo assim, ó, porque uma semana antes já tinha acontecido um outro corrida, um acidente. E uma pessoa até disse pra mim, vocês vão pra igreja e tal. Me explica, qual é o propósito? Por que Deus faz esse tipo de coisa, né? E aí, quando aconteceu aquilo ali, a gente comentou assim, poxa, tem coisas que acontecem que a gente, com a nossa visão de humanos, a gente não consegue entender, né? E aí, quando começou a circular o vídeo do pai da criança falando, eu disse pro Leandro, olha, para quem pergunta por que as coisas acontecem, com que propósito? Cara, que testemunho, sabe? Tipo, de acontecer. E, claro, é uma decisão, mas, tipo assim, instantaneamente tu decidir. Cara, assim, eu não consigo nem imaginar, sabe? Se fosse com um filho meu, eu acho que eu não ia nem estar conseguindo falar. Tinha uma madrinha lá, eu acho que estava, tipo, na mesma hora que eu estava dando entrevista, ela também estava revoltada, gritando na porta das... Sabe, eu fico imaginando que eu não ia conseguir ter reação nenhuma daquelas. Mas aí eu estava conversando com uma pessoa hoje à tarde sobre isso, né? Em situações como essa, normalmente se cumpre uma promessa bíblica, que está lá em Naum 1, versículo 7, que diz que o Senhor é uma fortaleza no dia da angústia. Então, pode ver, eu já tive a oportunidade de fazer velório, né, celebrar velório de pessoas que eu amava muito, como foi o caso do pastor Oscar, vice-presidente do nosso ministério, e realmente nesses dias Deus dá uma força para a gente que ela é sobrenatural. É como se Deus desse uma anestesia, então tu está anestesiado, entendeu? Então tu está anestesiado, então aquilo ali a pessoa está literalmente anestesiada. A ficha às vezes vai cair uma semana depois, um mês depois, isso depende de pessoa para pessoa. Eu me lembro que quando o pastor Oscar faleceu, eu fui lá para Porto Seguro, ganhei de presente da igreja, fiquei
fiquei uma semana lá no congresso, então tu se desliga do mundo, tá lá no congresso e tal. Só que depois passou o congresso, eu voltei para Santa Catarina e a ficha caiu. Quando a ficha cai, é que nem uma ferida que ela tá com uma casca. Aí de repente você resolve tirar aquela casca para tratar da ferida. Naquele impacto que tu remove a casca, aquilo dá uma dor que é insuportável no primeiro momento. Né? Até porque, assim, quando chega em casa, convivência, coisa que né, o horário de levar para aula, aquele processo todo, Sim, a ficha cai só depois. Mas é desesperador, o cara sendo pai, né? Tipo assim, mas você está falando, Tasha, eu vi reportar esse vídeo no Jornal Razão. Aí eu fui no comentário e disse, Tasha, vamos ver como é que está o termômetro do pessoal, né? Cara, os comentários assim 2 ou 3 contra ele. O resto não, aí sim, se a pessoa acredita no Evangelho, aí você acha como tem pessoas, por mais que seja do filho do outro, que é mais fácil, né? Não é o. É mais fácil tu achar que tem que perdoar quando achar que não é o teu não é o filho. teu. Entendeu? Tipo assim, mas como já está caminhando assim, porque assim, de 300 e pouco comentários apareceu 2 e disse, acho que o cara quer mídia. Assim, desculpe, eu não conseguiria. Ele tem que ter uma maturidade espiritual. Ele está de parabéns e ver se ele consegue sair dispersando isso, porque o cara. Se vocês for parar para analisar, né? Assim como Deus sacrificou o seu único filho, Jesus, para que através do sacrifício de Jesus ele pudesse alcançar toda a humanidade, Deus também pode, nos dias de hoje, permitir outros sacrifícios, as outras perdas, para que, às vezes, um testemunho como esse, né, quantas pessoas podem ser salvas, né? Então, a gente não entende os caminhos de Deus. Quantas pessoas que talvez estejam passando por um processo de luto, sem admitir, se afastando de Deus por isso, e tipo, escuta aquilo, sabe? Porque às vezes tu perde, tipo, um pai, que é natural, que seria natural tu perder um pai, uma mãe, né? Um avô, uma avó, e tu não consegue admitir. E tipo assim, tu escutar aquilo que seria uma coisa antinatural, que seria um pai perder um filho de 5 anos. Então, tipo assim, tu escutar aquele testemunho, cara, é muito forte, assim, é muito... E não sei se é porque saiu muito comentário, mas alguém comentou comigo que era, os 4 eram filho único. Assim, não que todo mundo... Tem um que foi adotado, faz um ano que foi adotado e vai fazer aniversário de segunda que vem, 5 anos. Assim, É uma prova, né? E tem só um outro aspecto que é importante comentar, algo que Deus ministrou no meu coração não faz muito tempo, faz uma semana mais ou menos. É sempre que em momentos como esse, às vezes tu não lembra, né? Mas para um cristão, estou falando agora de cristão, né? Normalmente o cristão, quando tem um filho, o que ele faz? Né? Ele vem, traz na igreja para apresentar, para consagrar para Deus. A partir do momento que tu consagra um filho para Deus, aquele filho não é mais teu. Né? E a própria Bíblia diz, né? Os filhos são herança do Senhor. Então a herança do Senhor, e ele é do Senhor, porque na verdade tudo é de Deus. Nós somos só mordomos. Nós só cuidamos das coisas que são de Deus, porque tudo é de Deus. Tudo é dele. Né? Então, e aí quando eu sou um cristão que eu consagro meu filho para Deus, que eu dedico ele, aí é 2 vezes, né? Ele já é de Deus, porque Deus criou todas as coisas, Deus é dono do universo, e ele agora se torna de Deus duplamente, por quê? Porque eu consagrei. Aí a partir do momento que eu consagrei para Deus, eu não tenho mais domínio de nada. Então, se acontece alguma coisa com os nossos filhos, a gente não tem o direito nem de reclamar. Só que, claro, isso que eu estou falando é teoria, né? Na prática... Ele agradeceu. Na prática... Ele agradeceu em 5 anos que eu tive a oportunidade, agradeceu a Deus. Eu vou honrar por Deus ter me dado esses 5 anos com meu filho. Olha só, é justamente isso. Isso é maturidade. Agradeceu em 5 anos. Maturidade. Isso é maturidade. Honrar a memória, com as boas lembranças dele, mas agradecer a Deus por... E aí a repórter ainda diz para ele assim, né? Falando assim e tal... Conta pra gente uma boa memória. E geralmente tenta pensar em alguma coisa muito específica, né? E aí ele fala que o menino dele e outro amiguinho e ele, quando chegaram na creche naquele dia, chegaram imitando coelhinho da Páscoa, porque naqueles dias ele ia ter uma atividade da Páscoa, assim, uma lembrança boa do teu filho, se tu quer honrar a memória dele.
Aí, tipo assim, não, ele não falou de um aniversário, de nada Coisa bem extraordinário. simples, assim, naquele dia. Sabe, tipo, hoje de manhã, quando a gente tava vindo pra escola, aqui nesse corredor, entrando dentro da O escola. menino pediu para imitar um coelho. É, E ele disse que ele e o pai, no caso, os dois, o amigo do filho, imitaram assim um coelho. vieram pulando Foi que a nem um única coelho. lembrança que eu tive dele. É. Vamos continuar aqui. Esse exemplo, né, eu não vi o vídeo, mas provavelmente é um cristão maduro, alguém que tem bagagem de caminhada com Deus, né? PM, Policial militar. E ele disse, como cristão servo de Deus, eu tenho que... Assim, e não adianta o que falar agora não vai acalentar o coração de ninguém, não mudar a dor. Mas eu tenho que reconhecer que Deus quis assim, ele quis dizer, então... Na verdade, nós às vezes até achamos que a gente tem um controle de alguma coisa, né? Mas não tem o controle de nada. O controle do universo está na mão de Deus, né? A Bíblia diz que não cai um fio de cabelo sem o consentimento dele, né? Então nós estamos aqui, cada dia de vida que a gente recebe da parte de Deus é mais um motivo para agradecer que Ele nos deu fôlego, Ele nos deu a condição de viver enquanto tem propósito aqui na Terra, né? Então, mas que Deus, né, dê força para essas famílias, né? Porque, como a gente falou, né, a ficha geralmente cai depois e não é brinquedo não. Uma situação como essa, eu sempre digo que não existe dor maior do que a perda de um filho. Não tem, não existe. Vamos lá, vamos para frente.